Olá, como vai? Tudo bem? Amado, amada, irmã em Cristo Jesus. Estamos aqui para a última lição da EBD de 2020. Interessante essa colocação, né? 9 meses que estamos nesse sistema, né? Começou 22 de março, né? Para 27 de dezembro. Estamos aí 9 meses, né? Geramos uma EBD diferente em 9 meses, tal qual uma mãe gera um filho, né? E é uma alegria, a gente se reinventou e foi assim bem interessante. A gente já tratou aí de vários assuntos, né? Provérbios, Pedro, agora Paulo, né? Foi muito bom, tem sido muito bom. É uma alegria, eu quero te agradecer pela sua amizade, seu carinho, você que assiste essa lição, você que lê a revista que a gente envia, você que se preocupa em entender um pouco mais do que Deus quer falar com você. Não sei nada de 21, né? Como você também não sabe, o futuro está nas mãos do Senhor, mas o passado a gente pode olhar e agradecer. Eu agradeço pela sua vida, eu agradeço porque você se preocupa, eu agradeço porque você entende que Deus fala com você, porque eu entendo que Deus fala comigo nessas lições. Então, assim, enche o meu coração de alegria estar aqui nessa última lição do ano. Sinta-se beijado e abraçado. Nós amamos vocês, vocês são importantes para nós. Como crescemos nesse tempo. Não é conversa fiada, né? Parece que eu tô sempre falando a mesma coisa, não tô. Tá? É de verdade, irmã, irmão, jovem. Eu estou falando de todo o meu coração, tá? Que Deus possa falar conosco nessa lição, na lição 9 da vida de Paulo, das cartas de Paulo, né? A igreja, Cristo presente no mundo. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós estamos na sua mão. Esse tempo que temos para falar está nas suas mãos e discorremos dele com tranquilidade, segundo o seu ministrar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, a igreja, Cristo presente no mundo. O texto básico é Efésios 4, de 1 a 16. Eu vou ler aqui, mas eu quero te dizer para você não deixar de fazer a leitura diária. Se você ainda não fez, faça. Apocalipse 2 e 3. Leia esses dois capítulos de Apocalipse 2 e 3, as 7 cartas, né? Ministradas à igreja, né? O começo de Apocalipse ali, as 7 cartas, né? Havia mais ou menos em torno de 100 anos que Jesus tinha sido assunto ao céu e foi essas cartas João escreveu e elas são profundas. Leia, por favor, leia, tá? Preste atenção na igreja de Filadélfia, tá? Uma dica aí para você. Preste atenção na igreja de Filadélfia, mas leia, tá? Então, vamos lá, amado. Efésios 4, na NVI de 1 a 16, diz assim: a unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu também? Que havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo.
Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se, a si mesmo com amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Que lindo, né? A unidade do corpo de Cristo, né? A unidade do corpo de Cristo. Efésios 4, maravilhoso, né? Todos os textos que a gente lê são cada vez mais maravilhosos, né? E falando da igreja, Cristo presente no mundo, nosso tema, temos pouco tempo, a gente tem que sumarizar, porque o nosso tempo do YouTube é curto, né? E ela fala assim, é uma lição grande, e você não pode deixar de lê-la. Ela diz assim, a Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição da face da terra. Nenhuma outra foi e é tão perseguida como ela. Várias vezes anunciaram sua falência e morte. O maior alarido veio dos teólogos da morte de Deus, que nos anos 70 e 70, ou seja, você tenta e tenta, não vai conseguir nunca, tá? É isso, trocadilho que está dizendo aqui o irmão, né? Em nosso tempo, ela é duramente atacada por teólogos e pensadores cristãos que a chamam de alienada e irrelevante. Tais teólogos e pensadores são alienados, não veem a pungência da igreja e são irrelevantes, pois o que eles dizem estará no lixo bem mais cedo do que pensam. A igreja tem o estranho hábito de sepultar seus coveiros. Eles se vão e ela fica. Como se vão seus críticos amargos, inclusive os de dentro, e ela continua. Não é lindo esse texto? Eu poderia parar por aqui e resumir a EBD nisso, né? A igreja pulsante, pujante, poderosa, a igreja de Cristo presente no mundo. Ela enterra os teólogos, as que a atacam. Ela tá ali, ó. Como se vão seus críticos amargos, inclusive os de dentro, e ela continua. Ela continua, a igreja de Cristo. Quem a fundou foi Cristo. Quem é o dono dela é Cristo. E a igreja é linda, maravilhosa, ela vai continuar. A igreja vem, Anderson Freire canta. A igreja vem. Muito bonito, eu não vou continuar não, que talvez eu erre em algumas partes, tá? Como aquele que brilha mais que a luz do sol. É muito linda essa música. Ouça essa música também do Anderson Freire. A igreja vem. A igreja de Cristo vem. Ela está presente no mundo. Ela é maravilhosa. O núcleo de Cristo feito para que eu e você fizéssemos parte. Igreja do termo eclesia, né? Eclésia, né? Termo grego, né? A igreja, o que é a igreja? A igreja tá aqui, ó, eclesia vem do écleo, chamar, verbo usado na convocação de um exército. Mais tarde passou a ter sentido político, cidadãos no uso de direitos civis reunidos para tomar decisões. O que é a igreja? A igreja é um núcleo formado de pessoas imperfeitas que amam Cristo e salvas e que buscam levar outros para Cristo, outras para Cristo, pregar Cristo com a certeza que tem da salvação. Somos frágeis, imperfeitos, mas a igreja de Cristo é perfeita. Ele nos aperfeiçoa e a igreja continua no céu, só que Cristo está com a igreja no céu. Nós estaremos lá um dia. Isso é motivo de ficarmos muito felizes. Então, uma eclesia, chamados para falar de Jesus lá fora, chamados para proclamar Jesus. A igreja é um termo grego e ela usa 72 vezes, né? Paulo a usa 72 vezes para mostrar. Paulo era um apaixonado pela igreja, né? Paulo era um apaixonado pelo bem que a igreja. Ele percebeu isso muito astuto, muito inteligente, muito rapidamente. Como formar uma igreja poderosa em Cristo, né? Como essa igreja está hoje, nós sabemos que no Brasil nós temos aí milhões de igrejas, o Brasil tem milhões de evangélicos, né? A igreja cresce pulsando, a igreja cresce fervendo, a igreja se multiplica, a igreja é simples. A igreja são pessoas que precisam se reunir, se amar, se gostar, para gostar do próximo, para trabalhar em prol de salvação de vidas, para trabalhar em função de que nós sermos edificados, santificados, melhorados a cada dia em comunhão com os nossos irmãos. Hoje em dia, a comunhão, 2020, comunhão online, na maior parte das vezes, quando a gente pode ir na igreja, glória a Deus, a igreja trabalha com todas as questões de segurança, né?
A igreja continua se reunindo online, a igreja se reinventou nesse tempo, não é verdade? E aqui o item 2 é a dimensão universal da igreja. Aqui o termo alude não apenas aos salvos por Cristo no local, mas a todos os salvos de todas as épocas. Os salvos de todos os tempos são a Assembleia de Cristo. Então nós temos uma igreja formada hoje aqui de pessoas vivas, temos a Igreja Universal de Cristo no céu, a igreja pulsante que está proclamando Jesus aqui e cultuando Deus no céu, né? A igreja tem uma dimensão universal, ela não está restrita a 4 paredes, ela não está restrita a denominações, ela não está restrita a pessoas de líderes, ela é de Jesus, a igreja, ela tem uma dimensão que ninguém pode dar a ela, ninguém pode segurar a igreja de Cristo, porque o líder dela é Cristo, não é verdade? A igreja é o corpo de Cristo. A figura mostra a interdependência e complementariedade dos crentes e das eclesias. Num corpo, os membros dependem um dos outros e se completam. A igreja é um grupo de pessoas que devem viver em solidariedade. Nem as pessoas, nem as igrejas devem se isolar uma das outras. Nós não devemos discriminar o outro. Nós podemos não concordar com algumas práticas, mas nós precisamos amar os nossos irmãos. Precisamos ter um olhar de misericórdia, não de crítica, um olhar de amor, né? Nós somos um corpo, né? Independente de denominação, não é verdade? A gente pode ter um olhar bom para o outro, porque a igreja é um corpo de Cristo, né? Então, se você tem aí o seu irmão, seja de qual denominação, o ame, tá? O ame, o queira bem, zele por ele. Se há conflitos aí, discutam, mas que não enfraqueça a fé dele nem a sua, porque o importante é amarmos a Cristo, é lermos a Bíblia, é entendermos os desígnios do Senhor e seguir, não é verdade? E não ficar procurando motivo para criticar denominação do outro, o que o outro faz e o que o outro não faz. Nós somos sal e luz do mundo e amor, tá? E amor que nós somos. Nós temos que amar o outro, tá? Igreja local, corpo de Cristo num lugar específico. Esse é o nosso caso, né? Nós estamos num lugar específico, ó. Alguns sonhadores, vez por outra, bradam: voltemos à pureza, à santidade e à simplicidade da igreja primitiva. Alguns falam isso, né? Não devem ter lido o Novo Testamento com atenção. Todas as epístolas foram escritas para sanar problemas das igrejas. Todas as igrejas do Novo Testamento tinham problemas. Paulo escrevia por causa desses problemas. Paulo exortava, Paulo admoestava, Paulo instruía, mas tinham problemas. Não há igreja perfeita. Você não vai encontrar a igreja perfeita. Você não precisa ficar mudando de igrejas, procurando o lugar perfeito, procurando o melhor local. Não existe, porque a igreja é feita de homem imperfeito. Homem que eu digo no termo geral, tá? Nós somos imperfeitos, tá? Nós somos imperfeitos e a nossa imperfeição não vai melhorar se a gente mudar de igreja. Nós precisamos melhorar o nosso processo de santificação, aceitar o outro, amar o outro, independente se ele concorda ou não com você, querer bem ao outro e respeitar o outro, né? A igreja é isso, a igreja é a gente entender as questões, respeitá-las e seguir, porque o ID de Jesus é proclamá-lo ao outro, é exortar o outro, aceitá-lo no seu coração, é fazer, a igreja nós nos fazemos um grande ajuntamento de pessoas salvas que visa pregar ao outro, evangelizar o outro e edificar o nosso corpo em Cristo, através das mensagens que recebemos dos nossos pastores, né? Através das mensagens que edificam as nossas vidas. E o que não é bom, querido, não use para fazer firula no ouvido do outro, não. Despreze. O que não serve para você não serve para ninguém. Joga no lixo, não vai falar não, tá? Nós somos essa igreja, corpo de Cristo, num local específico. Essa é a nossa função hoje, tá? O 5 aqui é interessante, ó, igrejas cooperativas e solidárias. O Novo Testamento não detalha muito da vida organizacional das igrejas, exceto no episódio de Atos 15. Atos 15 é muito interessante, hein? Quem não foi típico nem repetido? Paulo tinha grande autoridade, mas geralmente recomendava. As igrejas eram
cooperativas, não viviam isoladas e os pastores não viviam em competição e em função do seu ministério, mas da obra em geral. As igrejas eram solidárias. Será que está faltando as igrejas serão solidárias hoje, se gostarem mais, se ajudarem mais, irmãos? Deixa aí essa questão para você. Nós devemos ser igrejas cooperativas, cooperarmos uns com os outros e solidárias, pensando no outro como nosso irmão, não como nosso adversário, né? Porque o nosso fim é anunciar Cristo, né? Item 6 aqui, ó, uma ideia fantástica. A igreja nasceu idealmente na eternidade, na mente de Deus. Olha só, por isso que ela é universal. Ela nasceu na eternidade. Ela não nasceu aqui. Ela nasceu no coração de Deus, ó. Antes de haver o mundo, entrou na história pela pessoa mais fantástica que já viveu, Jesus Cristo. Quando a história acabar, na meta-história não haverá família, mas haverá igreja. Porque haverá Deus, a igreja é dele, o evento igreja é maior que o evento família, né? Ela é tão fantástica que as potestades espirituais aprendem dela. Há quem cultue anjos e potestades, eles aprendem da igreja. E Deus ainda trabalha nela, em mim e em você, para aperfeiçoá-la. A igreja é a menina dos olhos de Jesus que morreu por ela, né? Não é lindo? Não é lindo? Eu estou escolhendo ler um pouquinho porque o texto é muito rico, né? Muito rico. Um irmãozinho comentou comigo que leu a revista essa semana, falou que lição preciosa. Irmãos, é uma lição preciosíssima mesmo. Você vai perder se não a fizer, tá? Pensar e agir. Número 1, a igreja é de Cristo, não queira ser dono dela. Olha o pessoal que gosta de ser dono de igreja aí, ó. A igreja é de Cristo, não é nossa não, tá? Não aceite donos humanos da igreja. Ela pertence a Cristo, somos parte dela, cuidamos dela e devemos honrá-la. Olha que lindo! Seja feliz em ser igreja. Você é feliz porque você é a igreja de Cristo? É o maior privilégio que alguém pode ter, ser a igreja de Jesus salvo por ele. Olha que privilégio você tem, hein? Você é a igreja de Cristo. Número 3, ame a sua igreja com paixão. Doe-se a ela. Doe-se à igreja, querido. Doe-se à igreja de Cristo. Ame a igreja de Cristo. Viva a igreja de Cristo, pois ela foi ideia de Deus. E se você aceitou Jesus no seu coração, você está vendo essa lição, você é salvo em Cristo Jesus, você é a igreja de Cristo. Militante, operosa, linda, reluzente, maravilhosa. A igreja é um presente de Cristo para este mundo. Você é um presente de Cristo para esse mundo. Você reflete a beleza de Cristo, tá bom? Amado, amada, perdoe o tempo. Espero que você leia as leituras diárias que estão lá na última página, que você leia, medite sobre isso. Como falei na semana passada, eu falo hoje, dê de presente essa lição para blindar 2021, no sentido de blindar mesmo, não é brindar não, é blindar alguém que está precisando, alguém que está precisando de um ânimo, de um up aí, de uma força. Mande esse presente, diga, é um presente meu para você, é Cristo, a igreja é Cristo presente no mundo. Eu estou te presenteando com a lição da EBD, né, a respeito da igreja, tá? Querido, despeço-me de você, desejamos para você um feliz 2021, as mais ricas bênçãos do céu sobre você, sobre a sua família. Foi uma alegria estar com você nesse tempo, tá? Foi muito bom, muito proveitoso, nós fomos muito abençoados e que Cristo abençoe você em 2021, aumente a sua fé, que você tenha sede de estar mais com Jesus e buscá-lo, tá bom? Um beijo, um abraço, Deus abençoe você, querido. Fica na paz, tá? Tchau!